Hoje eu quero tratar com você de um assunto extremamente sensível. É drama para tanta gente, é angústia para muitos outros. Eu quero falar sobre remorso ou arrependimento. O que é remorso? O que é arrependimento? Quais são os sintomas do remorso? Quais são as evidências do arrependimento? Para onde o remorso leva? Para onde o arrependimento leva? O remorso produz morte, o arrependimento produz vida. O remorso é uma masmorra, o arrependimento abre uma sala espaçosa de liberdade. O remorso leva as pessoas ao fracasso, o arrependimento à vitória. O remorso leva para o corredor escuro do suicídio. O arrependimento abre as janelas da vida. O que poderíamos fazer para compreender melhor esse tema à luz da Bíblia? Talvez a melhor maneira seria colocando duas personalidades. Uma lidou com remorso, a outra lidou com arrependimento. Primeiramente, vamos ver o remorso na pessoa de Judas Iscariotes. Assim como, e vamos ver o arrependimento na figura de Pedro. Ambos eram apóstolos de Jesus. Aliás, ambos tinham uma espécie de liderança dentro do grupo, porque o Judas Iscariotes era o líder na área financeira. Ele foi escolhido como tesoureiro, como homem da administração financeira, homem que tinha habilidade de lidar com números. Talvez, por ter sido o único apóstolo da Judéia e todos os outros da Galileia, uma região mais rural, ele tivesse uma maior instrução do que os demais, que eram iletrados. E talvez ele tivesse, então, uma visão mais ampla de mundo do que os outros. Pedro também era um líder. Foi o primeiro da lista e o homem que liderou a igreja. Tanto é fato que os 12 primeiros capítulos de Atos estão fundamentalmente centralizados no ministério de Pedro. Judas traiu Jesus por ganância. Pedro negou Jesus por covardia. Judas reconheceu o erro, se entristeceu por ele, a ponto de devolver o dinheiro que recebeu para trair Jesus. E confessou que traiu sangue inocente e não quis ficar com os valores. Muito embora tenha feito isso, ele cometeu suicídio. Pedro negou Jesus e negou covardemente 3 vezes. Negou, jurou e blasfemou. Mas, arrependido, é restaurado e levantado pelo próprio Senhor como grande líder da igreja, que vai abrir o caminho do evangelho tanto para judeus quanto para gentios. Ambos pecaram contra Cristo, mas um ficou preso no cipoal do remorso. O outro foi liberto pelo arrependimento. Um morreu e foi para o inferno, cometeu suicídio e se enforcou. O outro, mesmo crucificado, estava seguro da sua salvação. Então, qual é a diferença básica de remorso e arrependimento? Então vou começar com a palavra arrependimento para ilustrar o remorso. Arrependimento, a palavra metanoia no grego, tem 3 aspectos distintos. Um racional, outro emocional, o outro volitivo ou vontade. O arrependimento implica em você reconhecer o erro, isso é racional, intelectual. Segundo, você sentir tristeza pelo erro, isso é emocional. Não tristeza segundo o mundo, mas tristeza segundo Deus. Porque a tristeza do mundo leva para a morte, mas a tristeza segundo Deus produz vida. E o terceiro aspecto, para fechar o ciclo do arrependimento, é a volição, a vontade. É o que se chama de dar meia volta. Eu sei que está errado,
eu sinto que é errado, eu abandono o erro, viro as costas para o erro e tomo a outra direção. É o que está lá em Provérbios 28:13. Aquele que oculta suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o problema do remorso é que ele não fechou o ciclo do arrependimento. Por exemplo, Judas reconheceu o erro intelectualmente que ele errou? Reconheceu. E Judas viveu todo o seu período de apostolado, 3 anos, vivendo uma máscara, vivendo uma mentira, sendo um enganador. Jesus chegou a afirmar que um dentre eles era diabo. Na última semana de vida de Jesus aqui, ele estava em Betânia, sendo recebido por Judas, na casa de Judas, tendo Marta, Lázaro e Maria presentes. Maria tomou a decisão de dedicar a Jesus um preciosíssimo perfume de nardo puro. E isso provocou uma fúria de Judas Iscariotes e dos seus pais. Mas João 12 nos informa que ele ficou muito furioso com um falso discurso populista, dizendo que este perfume poderia ser vendido e dado aos pobres por mais de 300 denários. Quando o texto diz que ele não tinha interesse em ajudar pobre, coisa nenhuma, ele era ladrão e queria se apropriar daqueles valores. Foi nesta mesma noite, com a decepção de não ter tomado para si mais de 300 denários, ou parte desse valor, é que ele sai de Betânia, 10 quilômetros de Jerusalém, e vai vender Jesus nas caladas da noite para os principais sacerdotes por 30 moedas de prata. Um valor insignificante. Mas ele reconhece o erro. Mesmo quando Jesus, por exemplo, o aborda na ceia, porque ele, com todas essas mentiras aí, depois de ter vendido Jesus, ele ainda vai para a ceia, para a mesa, na celebração da última Páscoa. E diz a Bíblia que Jesus é tomado de angústia. E Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas Iscariotes. Depois Jesus se põe à mesa e diz: um de vós me trairá. E todos ficaram alarmados: mas sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E até Judas pergunta: porventura sou eu, mestre? Os outros chamaram Jesus de Senhor, eu chamo Jesus de mestre. E Jesus desmascara Judas ali, na presença dos pares, e eles não conseguiram entender. Quando Judas sai da mesa, e ele vai lá para o sumo sacerdote, porque sabe que Jesus vai para o Getsemane, e ele precisa liderar a turba que vai prender Jesus, os discípulos pensaram que ele tivesse saído para comprar alguma coisa, ele era o tesoureiro. E Jesus disse para ele: o que você tem que fazer, faça logo. E ele saiu, Satanás entrou nele, e ele foi lá para liderar a turba que vai para o Getsemane prender Jesus. Ele lidera essa turba armada para prender Jesus. E ainda uma senha: aquele a quem eu beijar, é ele. Prendei-o e levai-o em segurança. E foi a sua última oportunidade, porque quando Jesus recebe Judas e Judas dá um beijo na sua face: salve, mestre. E Jesus diz: amigo, por que vieste? Por que vieste? Com um beijo está extraindo o Filho do Homem. E a partir daquele momento, quando Judas percebe que Jesus é preso, que Jesus é levado para o Sinédrio, que Jesus é cuspido, esbordoado, que o Sinédrio contrata testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia, de conspiração contra César, que no dia seguinte Jesus é levado ao pretório romano, e julgado, e condenado, e crucificado, ele entra em pânico, porque ele reconhece que traiu sangue inocente. Reconhece que os valores que ele recebeu para trair Jesus jamais poderiam satisfazer os anseios do seu coração avarento. Então, tomado de um sentimento de culpa avassalador, de uma consciência intelectual
de que o que ele fizera estava absolutamente errado, ele vai aos mesmos principais sacerdotes para quem tinha vendido Jesus para traí-lo e confessa: eu traí sangue inocente. Eu não quero ficar com esse dinheiro. Mas ele era apenas um joguete nas mãos dos principais sacerdotes. Falei: isso aí é com você. O que temos nós com isso? O problema é seu. E diz a Bíblia que ele pegou aquelas moedas, jogou para dentro do santuário. Portanto, no ciclo do arrependimento, o Judas teve 2 dos 3 elementos. Primeiro, o intelectual, ele reconheceu que errou. Segundo, o emocional, ele sentiu tristeza, devolveu o dinheiro. E confessou: eu traí sangue inocente. Mas faltou fechar o ciclo do arrependimento. Dele se voltar para Jesus. Dele reconhecer o seu erro. Dele pedir perdão. Dele reconhecer que não havia esperança para ele a não ser tendo o perdão de Jesus. Porque a culpa, gente, é avassaladora. Não tem terapia para a culpa. Não tem remédio para a culpa. Ninguém enfrenta a culpa fazendo viagens pelos corredores da alma. Não tem psicologia de autoajuda, não tem terapia suficiente para atenuar a culpa. Não tem remédio na farmácia, não tem viagens para lugares bonitos, não tem nada que possa acalmar esse gigante destruidor que é a culpa. A não ser o perdão de Deus. A não ser voltar-se para Cristo. Isso ele não fez. Então, quando o ciclo não fecha, razão, emoção e volição, isso vira remorso. E Judas ficou preso nesse cipoal do remorso. Ele não conseguiu sair. Ele foi atormentado pela culpa. O resultado disso? Suicídio. Fim de linha. E ele foi para o seu próprio lugar e não foi salvo. Judas não foi salvo. Ele nunca se arrependeu. Aliás, ele nunca foi convertido. Ele era um ladrão. Ele era um disfarçado. Ele era um engodo, ele era uma mentira. Ele era uma farsa. Ele viveu no pecado e morreu no pecado, sem se arrepender. Então, eu quero trazer um alerta aqui para você. Cuidado com o remorso. O remorso pode ser uma prisão perpétua, eterna. Não basta você reconhecer o erro, não basta você sentir tristeza pelo erro, a não ser que você o confesse e o abandone. E clame pelo perdão que há no nome de Jesus. Então, vamos ver agora o outro lado da moeda, que foi Pedro. Quando Jesus estava celebrando a ceia e foi lavar os pés dos discípulos, quando Jesus chega perto de Pedro, Pedro disse: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus disse: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Não, eu não vou aceitar que tu te humilhes ao ponto de tornar-se um escravo para lavar os meus pés. Não, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então ele, que era 8 ou 80, disse: então tu podes lavar os meus pés, as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: não é preciso. Todos estáis limpos, exceto um, que era Judas Iscariotes. Basta lavar os pés. Quando Jesus está saindo da mesa rumo ao Getsêmani, naquela noite fatídica da sua prisão, Jesus alertou a Pedro: Pedro, Satanás vos requereu para peneirares como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu: Senhor, eu sei que o clima está pesado. Eu sei que há aí uma orquestração para te prender e te matar. Eu sei que os meus colegas não têm tutano para enfrentar essa crise. Mas eu quero lhe prometer: conta comigo. Porque ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Em outras palavras, a corda não rói do meu lado. Então Jesus olha para ele e disse: pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus vai para o Getsêmani.
deixa 8 discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João, leva-os para um lugar mais reservado. E ali Jesus abre o coração para eles, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. Vigiai para que não entreis em tentação. E Jesus sozinho foi para o interior do jardim. E ali entrou numa luta de sangrento suor, na mais titânica batalha da humanidade, colocando-se à disposição do Pai para fazer a sua vontade. Isso 3 vezes ele orou, com lágrimas e com sangue. Em todo esse tempo, Pedro está dormindo. E Jesus o exorta: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ao final, eles estão dormindo, Jesus levantou, bateu lá: vamos, acorda, levanta, embora, o inimigo se aproxima. E Pedro pega a espada e tosa a orelha do Malco, e Jesus diz: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. E botam a mão em Jesus, prendem Jesus. Aquela era a hora das trevas. E o Pedro, tão valente, tão corajoso, já não tem tanta coragem mais. Vai seguir Jesus de longe. Consegue, juntamente com João, infiltrar-se lá na casa do sumo sacerdote, onde estava Jesus e o Sinédrio reunido para acusar Jesus, cuspir no rosto de Jesus, esbordoar a cabeça de Jesus. E ele chega lá no pátio, tem uma fogueira, a noite é fria, e passa uma criada, e olha bem para ele e diz: tu também és um dos dele. E diz a Bíblia que Pedro respondeu: eu não sei o que dizes. E o negou diante de todos. Pedro sai daqui, vai lá para o alpendre, passa outra criada, olha, reconhece, diz para as pessoas: aquele ali é discípulo também do Galileu. Pedro escutou a conversa e negou com juramento: eu juro que eu não conheço esse homem. Vieram algumas pessoas, talvez daquelas que estavam presentes quando Jesus foi preso. Não, você é Galileu, seu sotaque denuncia você, você é discípulo dele sim. E diz a Bíblia que Pedro agora blasfema, fala palavrão e impropério. Eu não conheço esse homem, eu não sei o que vocês estão falando, eu não conheço esse homem. E nesse momento o galo cantou e Jesus cravou o olhar nele. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Amargamente. As lágrimas do arrependimento. Jesus morreu, Jesus foi sepultado. No primeiro dia da semana as mulheres vão lá no sepulcro, um anjo aparece para elas e tem um recado: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que eles vão me encontrar lá na Galileia, como eu disse para eles. Eu acho muito interessante porque Jesus não desistiu de Pedro. E agora Pedro faz uma caminhada longa de mais de 150 quilômetros a pé de Jerusalém até o mar da Galileia. E Jesus não está lá e ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Para mim chegou o fim da linha. Não tem mais esperança para mim. Os seus colegas disseram: nós vamos contigo. Naquela noite não apanharam nada. O dia está amanhecendo, as redes estão vazias. Nenhum peixe, nenhuma piaba. E diz a Bíblia que Jesus está lá na praia andando. Está escuro, eles não sabem quem é. E esse que está lá na praia, a 100 metros do barco, grita: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus não chama de covardes, mas de filhos. E eles responderam: não, não temos nada aqui, pegamos nada. E Jesus então diz: eles não sabem quem é Jesus. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E quando lançam as redes à direita do barco, o Senhor tinha empurrado para a direita do barco um cardume de 153 peixes selecionados, peixes grandes. E então João diz: é o Senhor, Pedro, é ele. E Pedro então sai nadando 100 metros ao encontro de Jesus, talvez com medo de que Jesus o tratasse como um covarde, como um fracassado. Mas Jesus tinha feito uma fogueira na praia para relembrar a Pedro que foi diante de uma fogueira que Pedro havia negado a ele. Mas agora era diante de uma fogueira que Pedro seria restaurado por ele. Jesus pergunta para ele 3 vezes: tu me amas? E Pedro tem a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. E Jesus então restaura a vida de Pedro. Jesus dá de volta o cajado de pastor para ele, dizendo: pastoreia, apacenta os meus cordeiros.
Pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E a partir daí, Pedro é perdoado. Fechou o ciclo. Tristeza pelo pecado, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado e volição. Voltou para Jesus. E ele foi perdoado. E a partir de agora, Pedro é um homem de oração, é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro é um homem que ora, as pessoas são curadas. Pedro é um homem que prega, os corações se derretem. Pedro é um grande líder. Porque o ciclo foi fechado. Judas não fechou o ciclo. Ele não se voltou para Jesus. Tem muita gente hoje também consumida pela culpa. Tem muita gente fechada num túnel escuro, sem janela, sem perspectiva e esperança. E eu encorajo você hoje, em nome de Jesus, a não ficar preso nesse cipuel, a não ficar preso nessas algemas eternas, a não ficar nesse calabouço escuro do medo, da angústia, da culpa, do remorso. Porque você pode sair dessa prisão e ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. A Bíblia diz que Deus desfaz o seu pecado como a névoa, lança os seus pecados para trás das suas costas, joga os seus pecados nas profundezas do mar e afasta os seus pecados de você como o Oriente se afasta do Ocidente. O sangue de Jesus limpa, lava você de todo o pecado. E se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Você não tem que ser destruído pelo remorso, você pode viver pelo arrependimento. Arrependimento para a vida. E receber agora mesmo o perdão completo, a graça salvadora, e viver de uma maneira plena, maiúscula, abundante, superlativa, tomar posse da própria vida eterna. Remorso não. Arrependimento sim. Escolha o caminho da vida. Fuja do caminho da morte. E você viverá e testemunhará da graça de Deus. Deus abençoe sua vida.